Ostra feliz não faz pérola. Olá, damas e cavalheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o segundo vídeo do canal, desde que eu decidi começar um canal do zero, que eu abandonei o meu canal, que eu falava somente sobre estudos de forma técnica, e eu decidi começar um do zero para documentar a minha vida de estudos, assim como compartilhar a minha rotina diária e mostrar para vocês que é possível viver de uma vida intelectual, construir uma vida intelectual e, claro, se tornar cada vez mais autônomo e autodidata. Esse é o meu objetivo aqui. Então, esses vídeos que vocês vão acompanhar dessa saga desse canal vai ser sempre com o objetivo em mostrar que isso é palpável e mostrar para vocês as formas eficientes, sem neura, sem estresse, de forma clara como é uma vida de estudos e como você faz para construir ela sem depender de diploma. Não que isso não seja importante, mas que você consiga construir uma vida que você queira viver, a vida de estudos, independente se você vai precisar de um diploma ou não. Então, se o seu objetivo é aprender da forma correta, é melhorar seu processo de aprendizado, é se tornar um autodidata e ter uma vida intelectual, esse é o caminho certo. Eu já te convido a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Bom, vamos direto ao tema. Ostra feliz não faz pérola. O que isso quer dizer? Quando a gente está falando sobre ostra feliz não faz pérola, eu pensei nesse tema e usar essa frase para construir esse tema que eu quero trabalhar com vocês, justamente pelo fato de que a gente precisa entender que estudar nem sempre vai ser algo agradável. Quando a gente está falando sobre ostra feliz não faz pérola, a ostra, para que ela produza a pérola, ela vai ter que ter um sistema invasor, um parasita. Um parasita entra dentro da ostra e, como forma de expulsar, como forma de criar uma imunidade contra isso, ela acaba sofrendo, passando por um processo de dor para produzir um néctar que vai dar origem ao que a gente tem, que é a pérola, que é essa belezinha aqui. E eu quis trazer justamente essa frase porque ostra feliz não faz pérola faz muita relação com a vida de estudos. Eu sei que a gente tenta romantizar, a gente tenta olhar para o estudo de uma forma mais leve, tentar deixar ele sempre menos pesado. Só que a gente precisa entender a diferença de um estudo pesado com um estudo com desafios. Um estudo pesado é um estudo ineficiente, um estudo que você não tem uma estratégia por trás. Isso sim é ruim, isso de fato vai prejudicar o teu desempenho futuro numa vida intelectual, numa vida de estudo, seja para qual área você esteja fazendo. Agora, uma vida com desafios é algo que vai fazer com que você consiga ter uma pérola, você consiga ter bons frutos no teu estudo. Então, o que eu mais vejo, e querendo trazer esse tema, eu quero abordar isso para que vocês tirem isso da cabeça de vocês, é que o estudo, ele vai ser desafiador. Ele precisa ser desafiador. Senão não tem pérola, senão não tem resultado. Só que ele não pode ser pesado. É importante entender essa diferença dessas duas coisas. Se você está estudando e o estudo só está pesado, você não vai ter pérola. Você só está se desgastando e porque você está fazendo um estudo ineficiente. Agora, quando você está falando sobre um estudo que te põe desafios, aí você alcança a pérola. Aí você alcança os resultados. Porque o desafio, ele vai moldar a tua vida de estudos. Quando eu trago, novamente, esse conceito de ostra feliz não faz pérola, se a gente entender a história por trás dessa frase de que a ostra precisa passar por um processo de dor para conseguir produzir como forma de defesa esse néctar que vai dar origem à pérola, a gente consegue colocar isso paralelo ao estudo. Quando a gente está falando sobre estudo, cada vez que você precisa fazer algo que tenha um grau de dificuldade grande, você precisa criar uma resistência, você vai passar por um processo de dor para que isso aconteça, só que isso vai gerar frutos muito positivos. E é isso que eu quero que você, que tem vontade de ter uma vida intelectual, coloque isso na tua cabeça. Toda vez que você coloca um desafio num grau maior, ou seja, sempre um patamar a mais do que você já está, você consegue fortalecer os teus processos cognitivos e o teu desempenho no estudo. Vou colocar isso de forma mais clara. Quando você está acostumado a fazer cálculos básicos, mais, menos, vezes, dividir,
Teu corpo está acostumado a isso. E você se desafia a passar por um processo de dificuldade em resolver cálculos. Não vamos subir tão alto, vamos colocar ali uma báscara. Vamos colocar ali uma fração. Não é tão assim avançado, mas já é um grau a mais do que contas de mais e menos. Quando você coloca um desafio nesse nível, o teu corpo vai passar por um processo de dor. Primeiro, você ainda não sabe como lidar com esse problema, você ainda não sabe como resolver. Isso vai gerar uma dor de cabeça maior, isso vai fazer com que você precise pensar mais, vai te gerar um desafio para que você tenha uma resistência maior a chegar ali e ficar ali até resolver esse problema, e isso vai gerar uma dor. Só que essa dor vai te proporcionar um ganho. Essa dor, ela vai te proporcionar que futuramente você vai começar a resolver cálculos disso até que você se acostume e aquilo que para você antes era impossível já é algo que já faz parte do teu cotidiano. Eu estou usando aqui um exemplo besta, um exemplo bobo, mas eu quero que vocês coloquem isso em todas as facetas da vida de vocês. Quando eu falo sobre vida de estudos, quando eu quis trazer novamente um canal do zero para ajudar vocês em relação aos estudos, eu quis que principalmente vocês entendessem que vida de estudo não é só no momento que você senta ali uma horinha para estudar. Não é isso. Isso é padronização, isso é só o ato ali básico do estudo. Mas a vida intelectual, quem quer ter uma vida de estudos, quem quer se desenvolver mentalmente, no sentido racional, no sentido fisiológico do cérebro, precisa entender que isso vai levar em todas as facetas da sua vida. Vou usar um exemplo aqui do seu cotidiano. Por exemplo, quando tem uma série para você assistir, fim de semana, domingão, você fala assim, Igor, não quero estudar, eu quero tirar para descansar. Tá, beleza, tudo bem, você pode. Mas existe forma de você fazer isso que faça com que o teu cérebro trabalhe mesmo no descanso. Que ele tenha que sentir a dor de um processo para conseguir ter um ganho. Por exemplo, se eu falar para você, domingão você vai assistir uma série. Tem dois tipos de série. Uma série que vai te fazer pensar, refletir sobre alguns conceitos da sua vida, ou repensar sobre alguma área, e outra série ali que é uma série banal, que é acostumado que todo mundo assiste só para dar risada. O que a maioria das pessoas, sem pensar muito, faz? Eu vou nessa de diversão, não quero ter que pensar. Tô no meu descanso. E aí você acaba assistindo uma série, beleza, assistiu. Só que isso, você pode até aprender algumas coisas com isso, mas vai ser aquela questão que eu falei. Vai ser um estudo só pesado. Você vai, no teu momento de lazer, você assistiu algo que se gastou um tempo, mas não agregou em nada. Sendo que você podia, nesse mesmo tempo de descanso, assistir algo que, mesmo quando você estivesse descansando, fizesse você pensar. Por exemplo, vou usar um exemplo muito simples aqui, não é assim algo, nossa, super diferentão. Black Mirror. Entre assistir uma série Black Mirror e assistir uma série comédia romântica, qual dos dois você acha que vai trazer mais benefícios para o seu cérebro? Não é a melhor forma de de fazer o seu cérebro trabalhar, não é. Mas das duas, vamos dizer que a gente está usando essas duas hipóteses. Black Mirror sempre vai ser mais efetivo para o teu futuro desempenho do que uma série de comédia romântica. Por quê? Comédia romântica geralmente vai ter o mesmo padrão de história toda vez, a menina bobinha se apaixona por cara, ou uma menina super rica, o cara super pobre que se apaixona por uma menina super rica, sempre a mesma história. Diferente que, por exemplo, numa série Black Mirror, vai ter um contexto, uma forma diferente, vai te prender de uma forma diferente, vai fazer com que você repense. Mesma coisa para filme. Vamos dizer que a gente vai colocar para dois filmes. Um filme de comédia romântica de novo e um filme que te faça pensar. Vamos colocar ali um filme clássico que todo mundo conhece, Interestelar, e uma comédia romântica bobinha ali. Qual dos dois você acha que vai fazer você pensar mais? Qual dos dois que mesmo no seu descanso vai fazer com que você reflita mais sobre as coisas? É óbvio que vai ser Interestelar. Então quando eu falo que ostra feliz não produz pérola, eu tô falando que em todas as facetas da sua vida, quanto mais você pôr a sua rotina, o seu corpo ao estresse, mais ele vai se moldar para ficar cada vez mais forte e ter mais resistência. Livros, vamos usar um exemplo disso. Vamos dizer que você quer ali ler um livro. Se você pegar um livro comum, românticozinho ali, tradicional, que todo mundo lê, que tá famoso no TikTok, beleza.
e colocar, por exemplo, um Dostoiévski do lado, se você ler os dois, se você optar por um livro básico e não ler o Dostoiévski, você vai ver que a diferença é muito grande quando você lê um Dostoiévski. Você consegue aprender muito mais, tem frases mais impactantes, tem um contexto, uma narrativa melhor, você vai conseguir aprender mais, você vai ter muito mais vertente do que um livro bobinho. Isso é pôr a sua ostra para produzir pérola. Isso é pôr o seu cérebro para trabalhar de verdade. Quando a gente está falando sobre vida intelectual, não é só o momento onde você senta para estudar as matérias que você tem. Se você não moldar o seu cérebro para ele ficar cada vez melhor, ele não vai ficar melhor. Não adianta só tentar se forçar no momento que você está estudando. No momento que você está estudando, é ótimo, isso é muito importante. Mas em todas as facetas da sua vida, para quem quer ter uma vida intelectual, você tem que se expor sempre a desafio. E agora eu vou fugir até de um tema assim que nem envolve tanto a estudo. Vamos dizer esporte. Eu, como objetivo aqui, além de documentar a minha vida de estudos, documentar a minha trajetória de pesquisas autônomas na área do aprendizado, eu também me desafio a fazer mais exercício físico. Eu me comprometi que a partir de agora, todos os exercícios que eu faço na musculação, eu vou subir mais carga do que eu subia. Isso é pôr o seu corpo a estresse, ao pôr o seu corpo ao limite, para que ele consiga se moldar e criar um fortalecimento. Ah, mas Igor, isso não tem a ver com o estudo, então nem adianta. É aí que vocês se enganam, é isso que vocês não prestam atenção quando a gente está falando sobre vida intelectual. Porque moldar, por exemplo, o teu cérebro para lidar com pesos que você nunca levantou, vai fazer com que quando você consiga levantar esse peso, você se desafia a levantar esse peso, vai fazer com que você comece a colocar na tua cabeça que você tem capacidade para as coisas. E aí você vai quebrar aquela concepção de que só aquelas pessoas que nasceram geneticamente super beneficiadas vão conseguir ter resultados bons no estudo. E aí você começa a olhar para o estudo como algo que eu consigo alcançar se eu pôr o meu corpo a esse desafio. Se eu colocar o meu corpo a esse desafio, ele vai conseguir atingir. Aí você para de criar que só pessoas intelectuais conseguem ler aqueles livros, só aquelas pessoas conseguem ler aqueles artigos, e você começa a acreditar um pouco mais em você e se desafiar. Isso molda a tua concepção do que é teu limite. Isso faz com que você consiga se expor cada vez mais. Tem um cara que é bem famoso, eu confesso que eu ainda não li nada sobre ele, ainda não fui pesquisar muito, eu só conheço ele de ver alguns vídeos que as pessoas falam dele no YouTube, que é o David Goggin, alguma coisa assim. Eu vou tentar deixar aqui a imagem dele ou algum conteúdo dele para vocês verem. É um cara que, se eu não me engano, ele é ex-militar, alguma coisa assim, e ele fica a vida inteira se expondo a desafios, se expondo a limites. Isso faz com que cada vez mais ele aumente o padrão dele de limite e fique cada vez melhor nas coisas. Isso é o que vocês devem fazer para ter uma vida intelectual e se tornar uma pessoa que consegue acreditar mais. Tem um livro que eu gosto muito, do Luiz Ribollet, que é Conselhos sobre um Trabalho Intelectual. No livro ele fala a seguinte coisa, eu vou até pegar aqui para vocês verem. Esse livro aqui, do Luiz Ribollet, Conselhos sobre um Trabalho Intelectual, em um dos seus capítulos, ele fala a seguinte coisa, eu até quero ver se eu consigo achar para vocês. Aqui no livro do Luiz Ribollet, ele traz uma citação que eu gosto muito, que ele fala a seguinte coisa: a diferença de um autodidata para um estudante comum não é a extensão do seu conhecimento, mas a confiança em si mesmo. Então, quando a gente está falando sobre ser um estudante autodidata, ser um estudante autônomo, a coisa que mais vai impactar não é o quanto você sabe, mas o quão você confia que você pode chegar a conhecer. Entender isso vai fazer muita diferença para que você consiga ter uma vida de estudos. Colocar na tua cabeça que ostra feliz não faz pérola vai te fazer com que você se exponha a mais desafios e busque aprender mais, busque se desafiar mais até conseguir ser, de fato, um estudante autônomo. Isso faz uma diferença absurda para o teu resultado no estudo. Eu sei, eu não queria que esse vídeo ficasse longo, mas eu precisava trazer esses conceitos para que vocês consigam cada vez mais entender como funciona esse processo do estudo, como a gente faz para construir uma vida intelectual, já que agora esse é meu objetivo aqui com vocês, é documentar essa minha vida de estudos e documentar como que a gente torna essa vida intelectual mais palpável, como que a gente faz para ter essa vida de estudos mais visual, a gente consiga alcançar, que não seja algo inalcançável. Eu espero que
esse vídeo tenha entrado na cabeça de vocês e que vocês coloquem isso em prática, se desafiem mais. Tudo que vocês façam, em qualquer faceta da vida de vocês, se desafiem quanto a isso. E aí, a gente vai conversando cada vez mais e vai evoluindo cada vez mais nos estudos. Damas e cavalheiros, eu agradeço a vocês que chegaram até aqui, porque eu sei que vocês confiam no meu trabalho e que vocês confiam naquilo que eu tenho para proporcionar e trazer de conteúdo para vocês. Prometo sempre trazer conteúdos. Peço que vocês deixem sugestões nos comentários do que tema vocês querem que eu traga, sobre quais assuntos vocês querem que eu aborde. E eu prometo que, se eu já souber alguma coisa, eu já trago em vídeo. Se eu não souber, eu sento o estudo para trazer para vocês. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!